Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 times da Série A. E Danilo do Botafogo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para a Europa? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras. Seria o Verdão a Argentina da Copa do Brasil? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 clubes da Série A. Eu me refiro a Rômulo, meio atacante, que faz boa temporada, mais uma, com a camisa do Novo Horizontino. Ele pertencia ao Novo Horizontino, foi comprado em 2024 pelo Palmeiras por 6 milhões de reais, não foi bem no Verdão e acabou voltando para o Novo Horizontino. Temporada atual de 28 jogos, 10 gols e 9 assistências. Na Série B são 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Pois bem, hoje, Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense são os principais interessados no meio atacante. A pedida do Palmeiras está fechada, definida. 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Primeiro que se aproximar de tais cifras pode ficar com o Rômulo. É só importante registrar que se vai muito bem na Série B e com a camisa do Novo Horizontino, a pena é que Rômulo com a camisa do Verdão não conseguiu prosperar. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que Gabriel Jesus tem mantido sua forma física na academia de futebol do Palmeiras. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal, está fora dos planos do clube inglês e como o time está de férias, ele tem mantido sua condição física vestindo a camisa do Palmeiras, pelo menos em treinos, e obviamente que não está habilitado a atuar profissionalmente. E Danilo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para o exterior? Essa resposta ainda não está definida. O que dá para cravar é que a Copa do Mundo não ajudará o Botafogo a alcançar os 40 milhões de euros sonhados nessa transferência. Danilo foi para o Mundial cheio de esperança, até porque vinha deixando excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Mas ninguém sabe ao certo o porquê. Carlo Ancelotti preteriu o jogador, que disputou apenas 4 jogos e 44 minutos ao longo de toda a Copa. Nem para a partida contra a Noruega, em que Paquetá estava machucado, o Danilo foi opção como titular, ele entrou só na reta final da partida. E diante desse cenário, 40 milhões de euros dá para cravar que o Botafogo não vai alcançar. Dá para dizer que o Danilo se desvalorizou no Mundial? Não, certamente não. Alguém que vai para a Copa do Mundo e representa a seleção brasileira não perde valor, mas ele não consegue o valor que se imaginaria a partir de uma grande Copa. Diante desse cenário, as chances de Palmeiras e Flamengo aumentam. Danilo não conseguiu chamar a atenção de gigantes do velho continente, mais especificamente da Inglaterra, onde o Danilo gostaria de jogar. É óbvio que Juliano Bertolucci, representante do Danilo e com portas abertas em alguns dos principais clubes da Inglaterra, tem trabalhado desde a eliminação da seleção brasileira para cavar uma vaguinha para o Danilo por lá. Para o Botafogo é mais negócio vender o Danilo para um time da Inglaterra do que para um rival brasileiro. Já contei para vocês que durante a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo sinalizaram a Juliano Bertolucci as seguintes ofertas. O Flamengo toparia bancar 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Palmeiras sinalizou com 22 milhões de euros fixos e um valor de bônus ainda não definido. Nenhuma dessas ofertas foi apresentada ao Botafogo, porque tanto o Botafogo quanto o Juliano Bertolucci decidiram esperar pelo fim da Copa, porque imaginavam que ele poderia se valorizar. Hoje, bom negócio para o Danilo deve gerar na casa dos 25 a 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o acordo está sacramentado. A minha informação é completamente diferente. O Palmeiras até vai ter a preferência do Danilo caso decida ficar no Brasil, mas não há nada apalavrado, fechado, bem longe disso. Há uma sinalização, inclusive, com oferta inferior à do rival Flamengo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, de comentar esse vídeo e se puderem compartilhar melhor ainda. Abraço, tchau. E o Palmeiras, que está se tornando a Argentina da Copa do Brasil. Não entendeu a correlação? Eu explico. A Argentina pode ter o caminho mais fácil da história das Copas do Mundo até uma semifinal. Nunca uma seleção chegou à semifinal enfrentando adversários com um ranking tão ruim quanto a Argentina no Mundial. Além de uma fase de grupos com adversários bem fracos, no primeiro mata-mata a Argentina pegou Cabo Verde, depois a seleção do Egito e agora a Suíça.
Pois bem, o Palmeiras, que já passou pela Jacuipense da Bahia sem enfrentar o adversário na Bahia, o jogo acabou acontecendo em Londrina, vai ter um adversário da Série B, o Fortaleza, fora de seu estádio. Fortaleza optou por vender seu mando de campo e o confronto entre Fortaleza e Palmeiras, que aconteceria no Castelão, será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Repercussão extremamente negativa entre torcedores que não gostam do Palmeiras, pelo entendimento de que há um benefício ao Palmeiras. O Verdão não tem absolutamente nada a ver com essa história, assim como a Argentina não tem nada a ver com o fato de adversários teoricamente mais difíceis ficarem pelo caminho. A Argentina, por exemplo, poderia ter no primeiro mata-mata o Uruguai, só que o Uruguai ficou atrás de Cabo Verde e foi eliminado. A Argentina poderia ter, antes das semifinais, Colômbia ou Portugal. Portugal foi para um lado da chave e já caiu, Colômbia acabou sendo eliminada pela Suíça. Palmeiras e Argentina não tem nada a ver com essa história e vão avançando com favoritismo, tanto na Copa do Mundo quanto na Copa do Brasil. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre atletas do Brasileirão convocados para o Mundial. Eram 32, sobrou apenas um. Flaco Lopes, atacante do Palmeiras e da seleção argentina, é o único com chances ainda de título, todos os outros já foram eliminados. É só importante registrar que a participação do Flaco Lopes na seleção argentina é das mais discretas. Ele fez apenas uma aparição, foram 8 minutos em campo. Os outros 31 atletas do Brasileirão eliminados são 7 jogadores da seleção brasileira, o Everton, Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Paquetá e Neymar, 7 do Paraguai, Bobadilha, Gustavo Gomes, Maurício, Sousa, Júnior Alonso, Balbuena e Pita, 7 da seleção do Uruguai, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Piquerez, M. Martínez, Rocher e Canóbio, 5 jogadores da seleção do Equador, Gonzalo Plata, Preciado, Alan Minda, Alan Franco e Félix Torres, e mais 4 da seleção colombiana, Carrascal, John Arias, Andrés Gomes e Portilla. O que você pensa sobre essa eliminação tão precoce dos atletas da seleção brasileira e qual desses jogadores da seleção brasileira não, do Brasileirão e quais desses jogadores se destacaram ao longo do Mundial? E o Palmeiras tomou decisão impactante. Está proibido o uso de celulares no centro de treinamento das categorias de base. Decisão é de João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o maior vitorioso quando o assunto é sub-11, 13, 15, 17 e sub-20. João Paulo declarou que tomou tal decisão por conta de uma série de casos pelo mundo de pessoas, de adolescentes e pré-adolescentes que entraram em crises de ansiedade e depressão pelo uso exagerado de telas. No centro de treinamento da base do Palmeiras, o jogador chega, deixa o telefone e só retira quando vai embora. Decisão que é polêmica, mas extremamente interessante. Para gerar convivência entre os atletas, o Palmeiras criou uma série de ideias, entre elas a construção de salas de leitura. Abel Ferreira, treinador do time principal, esteve nas categorias de base para inaugurar uma dessas bibliotecas e incentivou os meninos da base do Palmeiras a lerem, entendendo que isso pode ser extremamente importante. O Abel chega na conversa com os meninos a dizer que vários dos que estavam lá não se tornariam atletas profissionais, até porque o futebol é extremamente difícil, mas se eles lessem, estudassem e se esforçassem, certamente teriam uma vida bem melhor, ainda que não conseguissem se tornar atletas de futebol. O que você pensa sobre essa decisão do Palmeiras? Você gosta? Acha exagerado? Já usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? E Alan Patrick está de saída do Internacional. O jogador que é camisa 10 e ídolo do torcedor colorado não tem conseguido jogar com Paulo Pesolano. E nos últimos dias, o representante do atleta André Cury foi procurado pelo Internacional com a pedida para que ele busque um novo clube para o Alan Patrick. É importante que você, que torce para algum outro time no Brasil, não se empolgue. Isso porque o Alan Patrick já fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua atuação na Série A do Brasileiro por outra equipe no segundo semestre. Alan Patrick, que soma na atual temporada 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, contrato até dezembro de 2027 no Internacional. E ver essa mudança na condição do Alan Patrick no Inter me causa estranheza.
Ele havia sido contratado em 2022 e era, até o início dessa temporada, o cara mais diferente, o mais talentoso, o grande criador das jogadas e também autor de vários gols e assistências importantes. A coisa mudou, o Alan Patrick perdeu consistência física, perdeu espaço e está de saída do Colorado. O Maximiliano Roque, o Thiago Almada já está fechado com o River. Ótimo, bora explicar essa história, Maximiliano. Vem a informação da Argentina de que o Atlético de Madrid aceitou a proposta do River Plate. Proposta do River de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O negócio está fechado? Não, porque o Almada ainda não respondeu à oferta do River. Desde 28 de maio, o River fez uma proposta para o Almada que ficou de estudar e responder. Enquanto não houver a resposta, não dá para cravar acordo, tá? Então essa é a realidade. O Flamengo e o Palmeiras são, no Brasil, os principais interessados no Almada, mas sem o aval do Atlético de Madrid. O River chegou a um acordo com o Atlético, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Almada aprovar, o negócio vai acabar saindo, beleza? Danilo no Palmeiras, a pergunta é do Oswaldo Mariano. Deixa eu mandar mensagem para o empresário dele. Paulinho jogará mais tempo, novidades do Verdão? Sim, o Robin Indy. Ó, o Robin Indy apareceu, estava sumido o Robin Indy. Tudo indica que o Paulinho vai passar a ser bem mais útil. Processo de recuperação muito lento, gradual. O cara foi contratado machucado, quase não conseguiu atuar. No ano passado até deixou boa impressão no Mundial de Clubes, depois passou por nova cirurgia, a volta bem lenta e gradual. Já fez 2 gols no último amistoso que o Palmeiras fez. A expectativa é de que nesse segundo semestre ele comece a fazer valer o investimento alto que foi feito nele, tá bom? Palmeiras alguma venda ou compra? Matheus Vergani, o Palmeiras vai anunciar nos próximos dias a contratação de um meia português de 18 anos de idade que atuava no Burnley, da Inglaterra. Fábio, deixa eu só confirmar se é Fábio. Peraí. Fábio Só, ou Fábio Só, meia de 18 anos, ele fez a base no Newcastle e depois se mudou para o Burnley em 2024, tá? Tinha ofertas da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, mas aceitou fechar com o Palmeiras para jogar no Sub-20, já está no Brasil, só esperando a chegada da documentação para que ele seja registrado e anunciado. Chega primeiro para jogar na base e com a perspectiva de subir para o time principal. Eliana Bueno perguntando novidades no Palmeiras, estava falando agora sobre o Fábio Só, que é um meia português. Tinham especulado o Arthur no Palmeiras, a informação que eu tenho é de que o Palmeiras descarta a contratação do Arthur. O maior tricolor do mundo, meu patrão, o Rafael está falando sobre o São Paulo. Novidade sobre o tricolor que eu posso contar para vocês é que Caleri, de fato, está cada vez mais distante do São Paulo, a chance de renovação é bem pequena. O Ricardo Moreira, que é o representante do Orlando City, ainda não me respondeu se o Orlando de fato fez proposta, tá?